Você já percebeu que está cada dia mais difícil prever o clima? Num dia, um calor intenso. No outro, um frio congelante e até chuvas fortes que devastam regiões. Mas e se eu te disser que isso impacta mais do que a escolha do que vestir no dia? As mudanças climáticas também impactam o que vai ou não para o seu prato. E esse é o tema do CNN Explica de hoje. Hoje, nossos sistemas alimentares estão pressionados pelo crescimento da população global. Segundo a ONU, a população mundial em 2030 vai ser de 8 bilhões e meio de pessoas. E para a gente ter uma ideia, em 2050, esse número vai crescer para 10 bilhões de pessoas no mundo. Ao mesmo tempo, cerca de 733 milhões de pessoas enfrentaram a fome em 2023. E mais de 2 bilhões tiveram insegurança alimentar moderada ou grave, ou seja, ficaram sem comida por um dia ou mais ao longo do ano. Então, se de um lado a fome só aumenta e do outro a fome do mundo não está nem perto de ser sanada, é preciso produzir mais comida, mas de forma justa, sustentável e rápida. E um dos grupos que mais sofre com essas alterações do clima são justamente os agricultores. Imagina viver da terra e, de repente, o solo não responde mais. Chove na hora errada, seca na hora crítica e as pragas aparecem fora de época. E é aí que entra a agricultura regenerativa. Diferentemente dos métodos tradicionais, que geralmente degradam os recursos naturais, a agricultura regenerativa foca no restauro e no fortalecimento do solo. O mais legal é que ela entende a fazenda como um sistema vivo. São diferentes práticas que ajudam a aumentar a produtividade, a preservação dos recursos, garantir alimentos de qualidade e manter a natureza viva. Em resumo, a agricultura regenerativa é um conjunto de técnicas que ajudam a aumentar a produtividade, gastando menos e renovando a terra. E a emissão de gases do efeito estufa é reduzida, que é um dos principais problemas das mudanças climáticas. Também melhora o bem-estar econômico do agricultor na restauração dos ecossistemas e vários outros benefícios. E como fazer tudo isso acontecer? É importante entender que a agricultura regenerativa não é só agricultura sustentável. A agricultura sustentável busca minimizar os impactos da agricultura no meio ambiente, reduzindo as emissões de carbono, por exemplo. Enquanto a regenerativa vai além, buscando melhorar o solo, restaurar a biodiversidade e sequestrar carbono da atmosfera. Ou seja, enquanto algumas práticas tentam conservar, outras regeneram, deixando a terra em condições melhores do que antes. Hoje, frente aos impactos, aos efeitos da mudança climática sobre a produção de alimentos, ela é um dos caminhos mais viáveis que a gente tem para que o produtor possa fazer essa transição, Então, sair de uma produção convencional, que hoje é feita no mundo todo, para uma produção mais regenerativa, sustentável e justa, inclusive, Porque ela tem N benefícios e, entre eles, o combate à insegurança alimentar. E o nosso país tem se destacado nessa área. A Bayer e a Kinetec fizeram uma pesquisa chamada de Farmer Voice. E esse estudo mostrou que as lavouras brasileiras usam, em média, 10 técnicas da agricultura regenerativa. Isso, para a gente ter uma ideia, está acima da média mundial de 7 práticas só. E entre as principais técnicas adotadas no Brasil estão o plantio direto, a rotação de culturas, a análise de solo e o uso de biofertilizantes e bioestimulantes. O estudo também mostrou que 91% dos produtores estão dispostos a adotar medidas tecnológicas que possam ajudar na adaptação da produção às mudanças climáticas. Isso é fundamental para ajudar a combater os efeitos do clima no planeta e também a cuidar da segurança alimentar no nosso país. Porque o importante da agricultura regenerativa é que ela não seja baseada só em práticas, mas também em resultados, de forma a permitir o agricultor que ele aprovar os benefícios que essas práticas trazem para a propriedade, trazem para o meio ambiente e também para a sociedade como um todo. Então, a gente precisa avançar nessa questão de métricas para destravar o financiamento, o crédito rural, para que o produtor possa fazer essa transição e também conscientizar, sensibilizar o consumidor, as pessoas que nos assistem, que eles precisam procurar e incentivar ainda mais, esses produtos, procurar aumentar o consumo desses produtos. É verdade que a gente ainda tem um longo caminho para percorrer, mas em vez de tentar manter e mitigar os danos sem dar atenção para a natureza e também para os problemas alimentares do mundo inteiro, a agricultura regenerativa pode ser como uma luz para a saúde do sistema agrícola, para o meio ambiente
e para o que vai para o nosso prato.